Boa noite a todos. Primeiro, eu queria agradecer a Jujuba pelo convite, a possibilidade de eu estar aqui com vocês. Eu posso garantir para vocês que, para mim, é muito mais difícil estar falando com um público leigo do que para estar falando com cientistas, daqui a 2 semanas eu vou dar uma conferência em Edimburgo para 2 prêmios Nobel. Para mim está sendo muito mais difícil estar aqui com vocês, porque nós, acadêmicos, nós temos uma dificuldade muito grande de transformar a produção científica, a nossa linguagem acadêmica científica para o público leigo. Eu garanto que essa é uma das maiores dificuldades que eu tenho. Meus pós-graduandos, eu obrigo todos eles, ao final das suas teses, olha, vocês têm que conseguir explicar para a sua avó em 4 linhas o que você fez. Então, alguns estudos super complexos, estudos de neuroimagem funcional do trato órbito frontal esquerdo em transtorno de ansiedade social. Ele tem que explicar o que ele fez para a avó dele, em 4, 5 linhas. Então, é um desafio para mim, mas, ao mesmo tempo, um prazer de mostrar para vocês o que a gente faz, né? A gente faz na academia um monte de coisa. A Universidade de São Paulo recebe 5 bilhões do Estado de São Paulo, e a gente precisa mostrar para vocês o que a gente faz com esse dinheiro que é do contribuinte, de todos nós que estamos aqui no Estado de São Paulo, e também com verbas de pesquisa nacionais, né? Ou seja, de qualquer lugar do Brasil, preciso prestar conta para vocês. Bom, antes de falar do canabidiol, eu preciso falar sobre a história do uso da maconha em medicina. Daqui a pouquinho eu vou detalhar mais da onde que vem essa substância. O canabidiol, próximo. Bom, o uso da maconha em si, da cannabis sativa, como medicamento, já data mais de 3.000 anos, para dores na China, há muitos, muitos anos. Próximo, por favor. Na Índia, para náuseas, para algumas condições dolorosas também, náuseas. Próximo, por favor. Em 1845, esse pesquisador, o Moreau, ele fez tudo que você imagine de experimentos. Na época, ele fundou um negócio chamado Clube dos Haxiches. Ele teve os voluntários de pesquisa mais famosos que vocês podem imaginar. Então, Delacroix, Baudelaire, Victor Hugo, Dissing, eram voluntários de pesquisa, né? Nós estamos numa livraria, eu imagino que ele teve certamente os voluntários mais famosos de todos. E, nessa época, ele viu vários dos efeitos da maconha, desde os efeitos alucinógenos que a maconha poderia causar, até alguns efeitos terapêuticos. Próximo, por favor. Agora, é curioso, porque a maconha, extratos da maconha já foram comercializados, inclusive aqui no Brasil, entre 1910 e 1930, por grandes laboratórios. Era extraído, faziam extratos, e as pessoas usavam para tosse, para dores, para reumatismo, para náusea, para várias condições. Agora, ocorreu o desuso desse composto por alguns aspectos. Primeiro, dentro desses extratos continham todos os componentes da maconha. Então, que variavam em termos de potência, quantidade de cada um desses compostos, ou seja, a mesma produto que era fornecido para determinado paciente, ele tinha um efeito. Se ele tomasse um outro extrato do mesmo laboratório, num outro período, ele teria outros efeitos. Talvez por isso acabou saindo em desuso, e também pelo caráter ilegal depois da droga, acabou sendo não sendo mais fabricado. Próximo, por favor. Agora, houve uma revolução em relação aos canabinoides em 1964. Eu diria que foi em 63.
Tem um pesquisador chamado Rafael Mechoulam. Ele está indicado para o Prêmio Nobel. A gente tem uma honra muito grande de colaborar em pesquisa com esse pesquisador, um professor de Israel, em que ele descobriu a estrutura química do principal composto que levava aos efeitos da maconha, que era o delta-9 tetrahidrocannabinol, o THC. Isso trouxe um novo patamar da pesquisa, na qual você identificava qual que era a substância que está na maconha, né, que estava e está na maconha, que causava os principais efeitos da droga. E o curioso é que o canabidiol ele foi descoberto um ano antes, em 1963, e achava-se que era um canabinoide que não servia para nada, que não tinha nenhum efeito. Próximo, por favor. E esse mesmo pesquisador, em 1989, em 1990, ele descobriu que todos os mamíferos têm um receptor no cérebro, receptor canabinoide. Ou seja, ele sacou o seguinte: bom, se nós temos um receptor, ou seja, um lugar onde o THC se liga, Deus não criou esse receptor para um dia o homem se encontrar com a maconha e falar: bom dia, maconha, eu sou o receptor, bom dia, receptor, eu sou o THC, e vou me ligar com você e você vai ter os baratos da maconha. Não foi para isso. Ele teve a sacada: bom, se Deus criou isso, nós devemos produzir uma substância muito parecida com o THC. E essas substâncias se chamam endocannabinoides. Tem duas substâncias já descobertas. Uma é o 2-AG e outra anandamida. Ananda é uma palavra do sânscrito que um aluno do professor Mechoulam estava estudando sânscrito na época, lá em Jerusalém, e a palavra Ananda quer dizer felicidade suprema. Então, aí deram o nome Anandamida para essa substância. Próximo, por favor. Então, a maconha ela contém mais ou menos 480 substâncias conhecidas, que a gente conhece por enquanto. Dessas 480, 460 substâncias, 80 delas têm efeitos psicoativos, atuam no cérebro. E por isso são consideradas com o termo canabinoides. Essa substância, as duas principais delas é o THC. As pessoas fumam a maconha não por causa de outra substância, elas fumam por causa do THC. O THC que dá o olho vermelho, que dá o barato, que dá a pessoa começar a rir à toa, que dá a alteração na percepção do tempo. Os principais efeitos da maconha são por causa daquela primeira substância ali, o delta-9 THC. Mas existe uma outra substância ali embaixo, o canabidiol, que vocês podem ver, tem uma estrutura química muito parecida com o THC, que tem efeitos completamente diferentes do THC. E até efeitos opostos ao THC. Parece que quem estuda psicologia é o ego e o superego e o id, que estão ali, um para um lado, outro para o outro lado. Próximo, por favor. Bom, e o que é o canabidiol? Ele é um componente da planta, da maconha. Isso é bem importante. Ele é desprovido dos efeitos psicológicos típicos do THC. Ele não dá barato. A pessoa não vai ficar rindo à toa se usar o canabidiol. Eu posso garantir para vocês isso. Nós temos no laboratório uma norma que cada vez que você vai fazer alguma pesquisa com algum voluntário saudável, o estudo piloto é você, ou o pós-graduando e etc. Então, eu já fui pós-graduando, então eu posso garantir que não dá nenhum dos efeitos típicos da maconha. E há evidências do canabidiol com efeito anti-inflamatório, analgésico, antináusea, hipnótico, antipsicótico, daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso, anticonvulsivante, que ganhou aí a mídia, acho que todos vocês acompanharam o que aconteceu. Vou explicar um pouquinho disso, porque aqui nós da USP tivemos um papel importante em relação a isso. Um efeito neuroprotetor aí talvez seja interessante para quem tem um interesse maior do canabidiol para autismo, e aí eu acho que
São hipóteses, mas eu acho que podem abrir novas avenidas no futuro. O efeito para ansiedade é um efeito ansiolítico importante, além de outros efeitos que eu não vou falar agora. Agora, eu vou destacar uma coisa bem importante. Há um antagonismo do canabidiol quando é administrado junto com o THC. Ou seja, se a maconha tiver muito THC e pouco canabidiol, essa maconha, a pessoa vai ter um efeito muito maior. Alteração da memória, da atenção, pode ter quadros psicóticos, o pessoal chama noia, o pessoal que usa maconha, né? Aquela coisa de achar que a polícia está chegando aqui, vai bater na porta, vai chegar na gente. Os efeitos, por exemplo, pessoas que usam maconha podem ter um ataque de pânico consumindo a droga. Não é todo mundo que tem esses efeitos, mas algumas pessoas podem ter. Quanto menos canabidiol tiver, maior a chance da pessoa ter esses efeitos ruins da maconha. Então, isso é algo que eu quero destacar bastante aqui. O próximo, por favor. Então, esse é um estudo muito importante. Um estudo que um grupo ligado à BBC até está fazendo um documentário a respeito desses voluntários. É um estudo que foi publicado em 1982 pelo professor Zuardi, que eu mostro ali em cima. Ele é o nosso sensei, é a pessoa que começou essa história toda aqui em Ribeirão Preto, na USP. Começou, na verdade, lá na Unifesp, com o professor Carlini. E, nesse estudo, eles davam doses altíssimas de THC. Eram 5 situações. Numa das situações, o voluntário tomava doses bem altas só do THC, misturado no suco de laranja. Era um suco de laranja batizado. Na outra situação, ela recebia só o canabidiol no suco de laranja. Em outra situação, recebia diazepam, que era para ter um controle, acho que a gente chama controle ativo. Na outra situação, não botava nada lá dentro. E na outra situação, o THC naquela dose bem altona que eu falei para vocês, com uma quantidade pequena do canabidiol. E o que o professor Zuardi viu nessa época, nesse estudo, foi que, mesmo com uma dose bem pequenininha do canabidiol, as pessoas não apresentavam os efeitos ruins do THC. Apresentavam os efeitos bem atenuados. Próximo, por favor. E daí veio a pergunta, será que sozinho o canabidiol pode ter um efeito como antipsicótico? Será que sozinho o canabidiol pode ter um efeito ansiolítico? E aí abriu-se uma linha de pesquisa gigantesca a respeito dessa questão. Doses muito, muito altas do THC, por exemplo, podem induzir epilepsia, quadros convulsivos. Então, será que o canabidiol tem um efeito antagônico? Será que o canabidiol sozinho poderia ser antipsicótico, anticonvulsivante? Então, veio uma pergunta nesse sentido. Em 1995, eu já estava em Ribeirão Preto nessa época, o professor Zuardi mostrou um primeiro caso numa paciente com esquizofrenia, que não respondia a nada, que com o uso do canabidiol ela teve um efeito benéfico. Depois, próximo, por favor. Em quadros de alguns pacientes, eram 4 pacientes, que não respondiam a nenhum antipsicótico, eles tiveram uma redução dos sintomas da esquizofrenia com o uso do canabidiol. Próximo, por favor. E, mais recentemente, no ano passado, saiu um estudo num grupo alemão do professor Markus Leueck, um estudo grande, daí, com 42 pacientes, comparando 21 tomando canabidiol, 21 tomando a misulprida, que é um antipsicótico vendido nas farmácias, consagrado, que já é indicado para pacientes que têm essa doença, que mostrou que o canabidiol era tão bom quanto a misulprida para tratar os sintomas da esquizofrenia. Próximo, por favor. Só que, ao contrário da misulprida, o canabidiol não tinha efeitos colaterais. Então, isso falou, talvez aqui tenhamos uma droga, uma medicação superior à própria misulprida. Próximo, por favor.
Bom, vocês lembram que eu mostrei aquele slide que o canabidiol também tinha um efeito de diminuir os sintomas de ansiedade em quem tomava as doses muito altas do THC. Daí veio outra pergunta. Bom, será que o canabidiol pode servir como ansiolítico, diminuir a ansiedade? E foi feito... Você vê como em ciência é importante a gente ser persistente. O primeiro estudo que investigou isso em modelos animais, do professor Sérgio Tufik, lá da Unifesp, ele viu que não funcionava. Só que ele tinha dado uma dose muito, muito alta, e dose muito alta do canabidiol não funciona. Nem dose muito baixa. Tem um efeito que a gente chama em U invertido. Daqui a pouquinho eu vou mostrar um slide ficando mais claro. Lembrem disso, dose muito baixa não funciona, dose muito alta não funciona. E nesse estudo ele usou uma dose muito alta. E depois disso, todos os estudos em animais mostrou que funcionava. Quando você ajustou a dose para uma dose que caía naquela faixa dentro do U invertido. E os estudos em humanos, a mesma coisa, nós mostramos um efeito positivo. Próximo, por favor. Então, esse é um modelo do professor Francisco Guimarães, trabalha muito aqui da nossa escola, da Faculdade de Medicina em Ribeirão Preto. Eu vou tentar... É um modelo que a gente chama de labirinto em cruz elevado. Vocês podem ver um ratinho lá no cantinho, numa parte que tem É difícil ver, eu vou tentar explicar daqui a pouquinho com outro modelo. Então, tem 2 braços abertos e 2 braços fechados. O rato ou o camundongo, ele tende a explorar os braços fechados. Se ele explora o braço aberto, significa que ele está menos ansioso. Vou tentar dar um exemplo mais claro para vocês. O próximo, por favor. Esse é o Castelo de São Jorge, em Lisboa. E ali no meio tem uma pós-graduanda. Um sujeito, um animal de pesquisa. Então, digamos que para esse animal de pesquisa nós demos salina, que é soro fisiológico. Ele vai tender a ficar no braço fechado. Próximo, por favor. Se a gente der uma substância que diminui a ansiedade, como o diazepam, o animal de pesquisa, ou seja, o pós-graduando, vai para o braço aberto. Talvez deu para entender agora? Ou seja, quanto menos ansioso ele tiver, mais ele vai para o braço aberto. Mais ele vai para uma situação de risco, em que ele não está ali como no braço fechado, que ele está teoricamente protegido. Próximo, por favor. E o que foi visto foi justamente aquilo que eu falei para vocês. Dose muito baixa do canabidiol tem um efeito, mas dose muito alta já não tem efeito. Tem um efeito em U invertido. Isso é muito importante porque as crianças às vezes não respondem com canabidiol para epilepsia, para tudo o canabidiol tem esse efeito. Dose baixa não funciona, dose alta não funciona. Esse é o nosso desafio hoje, determinar qual a faixa terapêutica para cada uma das condições que varia. Não é a mesma para cada uma das condições, para cada um dos diagnósticos. Próximo, por favor. Você tem um efeito que a gente chama de U invertido. Esse aqui é um teste que os meus amigos da Inglaterra falavam que era uma tortura. Talvez por isso é onde esteja mais próximo do autismo, seja o que eu vou mostrar para esse teste. Como que era esse teste? Nós convidamos pessoas que tinham um transtorno que ele está dentro do espectro do autismo, que é o transtorno de ansiedade social, ou fobia social. Fobia social, a pessoa tem medo de estar em situações em público, medo de interação social. Isso que eu estou fazendo aqui com vocês, quem tem ansiedade social, evita. Às vezes tem medo de levantar a mão para fazer uma pergunta, medo de paquerar ou conversar com uma pessoa do sexo oposto. O que lembra muito, quem trabalha com autismo, talvez alguns pesquisadores postulam que o autismo talvez seja a parte mais
extrema da ansiedade social, que é uma dificuldade de interação com o outro, né, interação social. Então, é algo postulado. E daí a hipótese que talvez o canabidiol possa funcionar para essa condição. Como que era esse teste? As pessoas com fobia social chegavam no nosso laboratório, não sabiam como que era o teste, não sabiam como que iriam fazer o teste. Chegavam lá e falavam, olha, sentava numa poltrona bem confortável. A gente dava uma dessas revistas que a pessoa tira o cérebro e bota do lado, como a Quem, Caras, né? Caras é bom, né? Parece Narcisa Tamborideg em amarelo no seu quarto, Narcisa na sacada e com vermelho, aquelas coisas. Então a pessoa fica lá, não pensa em nada. E a pessoa chega muito ansiosa no laboratório. Passa 15 minutos depois de tirar o cérebro, né? Daí a ansiedade vai lá embaixo, né? Fica bem tranquilo. A gente não dava revistas falando do petrolão, nada disso, senão a ansiedade ia aumentar. Bom, passava meia hora que ela ficava na situação, a ansiedade geralmente diminuía. Depois disso, a gente mostrava um vídeo na televisão em que aparecia uma pessoa de jaleco falando, olha, você vai ter que fazer um discurso Você tem 2 minutos para preparar um discurso de 4 minutos sobre o sistema de transporte da sua cidade. Esse discurso vai ser filmado, gravado e depois analisado por psicólogos. Interrompia. A ansiedade ia lá para cima. Né? E esse discurso era feito em frente a uma câmera, maior que essa aqui que vocês estão me filmando. E a gente colocava eletrodos para ver o suor nas mãos, media a pressão arterial, pulso, etc. Bom, óbvio que todo mundo fica ansioso nessa situação. Imagine quem já tem uma condição que aumenta muito a ansiedade. E na hora que ela preparava o discurso, a gente anotava com escalas de avaliação, essas medidas fisiológicas. Na hora que ela fazia o discurso, ela não sabia, mas ela fazia o discurso, e embaixo da televisão tinha uma televisão da câmera tinha uma televisão gigante, enorme, em que ela se via na própria televisão, enquanto ela fazia o discurso. No meio do discurso, ele era interrompido, a gente media todos os parâmetros e continuava falando até terminar o discurso novamente. E assim nós víamos como que ela se sentia e depois avaliava-se em alguns tempos após. E ela recebia, nessa situação, ela recebia diferentes compostos. O próximo, por favor. Então, numa situação, ela recebia só o canabidiol. Na outra situação, ela recebia placebo, que era dentro das cápsulas tinha farinha. E depois tinha um grupo de sujeitos saudáveis que faziam o mesmo teste sem receber nada, que era o grupo comparativo. E o que nós verificamos? Que o grupo que recebeu o canabidiol, é o grupo azulzinho ali, como vocês podem ver, na hora que estão fazendo o discurso, diminuía a ansiedade. Mas o interessante é que diminui a ansiedade sem causar sedação. Algo que os benzodiazepínicos, diazepam, lorazepam, Lorax, Somalio, etc., causam. O Rivotril é a medicação mais consumida no nosso país, no Brasil. É um ansiolítico, uma droga com receita azul. É mais vendido que aspirina. Vocês verem como o impacto disso. E que talvez o impacto que o canabidiol possa ter, ou seja, diminuir a ansiedade sem causar sedação, que é um efeito colateral do Rivotril. O canabidiol diminui a ansiedade sem causar dependência, que é um efeito colateral dessas medicações com a tarja azul, com tarja preta, receita azul, que são importantes, são necessárias, têm o seu espaço na clínica, não são medicações ruins, não temos que demonizar elas, não, mas que são medicações que podem causar problemas. Mas o que mais nos surpreendeu foi que, além disso, o canabidiol tinha um teste que a gente fazia durante a situação em que ela estava falando em público,
que é um efeito que a gente chama de efeito cognitivo, que a pessoa, na hora que ela está falando em público, ela pensa o seguinte: olha, qualquer coisa que eu falar não vai dar certo, vou falar bobagem, vai dar errado. Eu vou me dar mal de qualquer maneira. Eu vou falhar, não tem como. Nenhum medicamento melhora isso. E o canabidiol que nós vimos nesse outro gráfico aqui foi que reduziu ao mesmo nível que os voluntários saudáveis. Então, isso nos chamou muita atenção, além de uma série de estudos que eu não vou poder mostrar para vocês, estudos com animais que mostravam que o canabidiol aumentava a interação social entre os animais. Então, é uma avenida aberta a estudar-se em autismo. Eu acho que seria algo incrível. A gente tem um planejamento no futuro, quem sabe a gente possa achar alguma coisa interessante nesse aspecto. Próximo, por favor. Próximo. Bom, e esse é um estudo interessante que nós, em pacientes com fobia social, fizemos um teste de neuroimagem, dávamos o canabidiol para um grupo, para outro grupo, era o mesmo sujeito, num outro dia ele voltava lá e recebia ou o canabidiol ou o placebo, e vice-versa. Eram duas situações. Próximo. E a gente viu que... Próximo, por favor. E a gente viu que o canabidiol, de novo, reduziu a ansiedade antes deles fazerem esse teste, esse exame de neuroimagem, que a gente mapeia o cérebro deles, e o canabidiol reduziu o nível, a atividade cerebral no giro parahipocampal esquerdo, que está relacionado à ansiedade e está relacionado ao autismo também. Essa área, ela está implicada na neurobiologia dessas condições. Próximo, por favor. Bom, isso na Inglaterra, quando eu trabalhei 2 anos lá no Instituto de Psiquiatria de Londres, a gente fez alguns estudos com o THC, comparava o THC sozinho contra o canabidiol sozinho contra uma situação, um placebo. E o que a gente via é que o canabidiol ele atuava nas mesmas áreas que o THC, só que em direção oposta. Ou seja, esse efeito antagônico, indo para uma direção ou para outra direção, não se deve só no aspecto comportamental, mas também dentro do cérebro. É curioso isso, que vai para um lado e vai para outro. Foram mais de 10 trabalhos publicados em revistas de altíssimo impacto, em que a gente demonstrou isso. O próximo, por favor. Acho que vocês conhecem essa pessoa aqui, essa pesquisadora, Paris Hilton, ou não? Então, olhem que curioso isso. Que ela falou um negócio que eu falo, não é possível que eu achei esse negócio dela. Isso aí tem no... acho que tiraram o vídeo dela, mas eu achei um vídeo, não sei por que eu achei isso também. Eu vou ler para você, traduzir o que estava nesse vídeo aí. A socialite Paris Hilton, na época, com 25, lançou uma campanha para aumentar o conteúdo do canabidiol na maconha. A redução da quantidade do canabidiol, um canabinoide não psicoativo, que tem propriedades antipsicóticas, foi identificado pela Paris Hilton como um fator importante que contribui para as crises psicóticas da Britney Spears. Isso foi lá em cima. Eu acho que o próximo, por favor. Isso foi em 2008 que ela falou isso, né? Lembra que eu falei aquele estudo do professor Zuard, que ele tinha dito? E era algo que na época não se falava muito sobre essa questão em termos de saúde pública, da qualidade, digamos, da maconha consumida no país, no mundo inteiro, na verdade. Para dar um exemplo para vocês, na década de 60, 1995 já, 1995, tinha 3 a 6% de THC e 0,3% de canabidiol na amostra aqui no Brasil, desses diferentes canabinoides. A gente está terminando um estudo agora aqui na região de Ribeirão Preto, coletas da
da Polícia Federal, o THC hoje já está em 12% a 14%. E o canabidiol continua com 0,2%, 0,3%. Então, vocês veem que essa diferença ela pode ter um impacto importante sobre alguns aspectos, pelo menos na Britney Spears. Próximo, por favor. Oi? É para avisar que a equipe está com papel e caneta para quem quiser fazer perguntas. E eu irei responder durante o bate-papo. O bate-papo acho que é depois, né? Porque agora eu estou... Bom, e dá uma olhada esse estudo que saiu. Eu vou ler, é de um grupo muito importante, do UCL, de Londres também, um outro grupo, da Célia Morgan, um grupo bem importante. Olhem a conclusão desse trabalho, de 2011. Esses achados levantam a preocupação dos prejuízos de amostras de uso de diferentes variedades de skunk, né, que praticamente não tem canabidiol, mas atualmente domina o mercado de maconha em vários países. Vocês veem que ela estava certa, 3 anos antes desse trabalho, ela já tinha publicado isso. Próximo, por favor. E ganhou, na verdade, repercussão porque ela estava nua numa banheira, e alguém filmou lá, um namorado ou o que foi, e ela falou essas coisas na banheira lá, nua. Porque se ela não tivesse nua, talvez ninguém nem tivesse dado bola para a questão do canabidiol. Eu fui ver, obviamente, por causa do canabidiol, não por outro motivo. Bom, vocês lembram que eu falei para vocês que o canabidiol tem um efeito sobre a psicose? Então, vocês imaginem quem tem uma doença chamada doença de Parkinson. Qual que é o tratamento da doença de Parkinson? Você dá uma substância que aumenta o nível de uma substância que tem no cérebro da gente, que está depletado em quem tem Parkinson, chama dopamina. Então, dá essa substância, aumenta a quantidade, é o Prolopa, geralmente, aumenta a quantidade de dopamina no cérebro, a pessoa diminui o tremor, diminui aquela hipomimia, diminui aquela dificuldade no andar, no balançar, que é típico em quem tem a doença de Parkinson. Só que aí tem um problema. Quem tem esquizofrenia ou quem tem psicose tem aumento de dopamina. Então vira um problema. Às vezes, alguns pacientes com Parkinson, até 30%, 40% dessas pessoas, podem apresentar alucinações, escutar vozes, ter delírios, achar que a esposa, alguém está querendo envenená-lo, efeitos desse tipo. Como seria o tratamento? Você dá um antipsicótico, mas dá o antipsicótico, piora os sintomas motores. Outra alternativa, diminuir o Prolopa, que é o antiparkinsoniano. O que acontece? Piora o sintoma motor. Então, é um problema para os neurologistas, para os clínicos. A gente teve a ideia. Bom, tem alguns estudos em animais mostrando que talvez o canabidiol funcione para doença de Parkinson. E a gente já mostrou que funciona para psicose. Vamos testar. E testamos num grupo de 6 pacientes que apresentavam esses sintomas ao longo de 4 semanas e todos eles melhoraram dos sintomas psicóticos. Bom, mas isso nós já sabíamos, cara pálida, né? Alguém podia dizer. Tem um efeito antipsicótico o canabidiol. Mas o que nós vimos é que, além de melhorar dos sintomas psicóticos, eles melhoraram dos sintomas motores também. Tremor. Então, falamos, opa, acho que habemos coisas importantes aqui. Próximo, por favor. E, mais recentemente, ganhou a mídia, há pouco tempo, a gente fez um estudo um pouco mais amplo, com 21 pacientes com doença de Parkinson, que não tinham alterações de sintomas psicóticos, mostrando que melhorava os sintomas do Parkinson. Nós tentamos, junto ao Conselho Federal de Medicina, no final vou falar sobre isso, que a doença de Parkinson também fosse incluída, mas acharam mais prudente começar com epilepsia. Depois a gente pode falar um pouquinho mais a respeito disso. Mas são estudos pequenos, acho que é importante também destacar. Tem que ter uma certa prudência, não dá para dizer, olha, vamos dar para tudo. Geralmente,
Qualquer medicamento que vocês tomam são testados em milhares de pessoas. Existem casos dramáticos, eu entendo isso, porque existem casos que... Alguém ouviu falar da talidomida? Então, quer dizer, a gente tem que ter cuidado. Então, não é uma coisa que a gente pode falar, olha, tá comprovado, está totalmente certo. Então, a gente tem um pouco de prudência. Agora, o que a gente defende é para aqueles casos que não respondem a mais nada, que não tem mais o que ser feito. E daí, talvez, plantar até bananeira, a gente planta, né? Quem tem filho sabe o que a gente faz por filho, seja o que for. Então, é isso que a gente está defendendo no momento, para casos refratários. E a gente vai continuar estudando no sentido para chegar nas farmácias. Esse que é o nosso objetivo. Próximo, por favor. E o canabidiol tem demonstrado para várias outras indicações. Diabetes, esclerose múltipla, depressão em animais, a gente já demonstrou isso, para Alzheimer em animais, artrite reumatoide, um efeito anti-inflamatório, para neuroblastoma, tudo em animais. Para distúrbio do sono, isso a gente mostrou em humanos, em pacientes. Estamos terminando agora um estudo que foi a coisa mais fácil conseguir voluntário. Voluntários saudáveis, estudantes universitários, para receber uma substância da maconha. Nunca vi tanta gente. Apareceu lá, tinham 570 lá voluntários, a gente precisava de 30. Mas daí a gente colocava assim, mas um critério de exclusão é não pode ter usado maconha nos últimos 3 meses. Daí ficou difícil, daí complicou. Pô, agora precisamos voluntário de volta. Aí fomos na igreja evangélica lá. Alguns a gente conseguiu. Bom, e além de outras condições aí que a gente tem testado em várias coisas. Funciona para quase tudo, como vocês podem ver. Parece uma panaceia. Infelizmente, para crescer cabelo, parece que não está funcionando direito. Próximo, por favor. Mas vocês podem achar que essa coisa do canabidiol e epilepsia é uma coisa nova. Pô, uma menina em Brasília descobriu que coisa... É uma coisa muito antiga, a gente tem que ter orgulho do que é feito no Brasil, no nosso país. Um professor chamado Elisaldo Carlini, ele é amigo do professor Meschula, colaboraram nesses primeiros estudos. Em 73, ele publicou o primeiro estudo em animais, mostrando o efeito anticonvulsivante do canabidiol, na Unifesp, lá em São Paulo. Em 1980, vocês podem ver que tem lá o segundo nome, Elisaldo Carlini, e o último nome, Rafael Meschula. Os dois estão acima de 80 anos atualmente. Esse foi o primeiro estudo em humanos, mostrando o efeito anticonvulsivante do canabidiol. Próximo, por favor. Próximo. Isso aqui é uma entrevista do professor Meschula em 2009, antes dessa história toda, conversando, ter aparecido na mídia, que ele fala o seguinte, olha, ninguém fez nenhum trabalho do canabidiol na clínica com epilepsia, e eu queria saber o porquê. Desde aqueles estudos do professor Carlini, dele mesmo, 1979, 73, até aqui, nada. Nenhum estudo, ninguém se interessou. Pode discutir depois no bate-papo o porquê que isso aconteceu. Próximo, por favor. E daí o que reacendeu foi isso aqui, 2013. É o caso Charlotte dos Estados Unidos. É um caso de uma menina, foi feito um documentário pela CNN, em que essa menina apresentava uma síndrome grave, chamada síndrome de Dravet, que não responde a nada, não responde a tudo que você imagine de anticonvulsivantes. Ela tomava 6, 7 anticonvulsivantes ao mesmo tempo, tinha 40, 50 crises convulsivas por dia. Quem já viu uma crise convulsiva sabe como a gente fica angustiado. Imagine a gente ver um filho da gente tendo o tempo inteiro esse sintoma. Então, bom, e vendo esses trabalhos mais antigos, a mãe dela resolveu começar a dar canabidiol. E essa menina ficou totalmente livre de crises convulsivas. Isso levou a esse documentário uma comoção nos Estados Unidos. Próximo, por favor.
em que gerou um pronunciamento do presidente dos Estados Unidos, do Barack Obama, na CNN. Isso já em 2014, em janeiro de 2014, do ano passado, é pouquíssimo tempo. Um presidente dos Estados Unidos vir falar da importância de uma substância tirada da maconha para tratar alguma coisa é algo importante. Ele tem coisas importantes para tratar, geralmente a questão palestina, Terceira Guerra Mundial, várias outras coisas que ele trata. Ele tomou um tempo para isso. E houve um editorial depois, em fevereiro, no New York Times, também falando a respeito disso. Próximo. E aí vem o caso que vocês devem conhecer do casal Fischer, da Anne Fischer. O próximo, por favor. Em que ela mandou um e-mail para o professor Zuardi, a mãe, falando: olha, eu estou dando para minha filha, desde novembro, o canabidiol. E a mãe anotava tudo, crise por crise. Essa mãe vive para a menina. E ela, quando começou ali em verde, que vocês podem ver, antes é o número de crises, por semana, 30, 90, e aí vai. Imagine ter 90 crises por semana, convulsivas. Começou a tomar o canabidiol, depois de 9 semanas, chegou ali onde está escrito 19, 20, é zero. Zero crise. E ela trouxe ilegalmente dos Estados Unidos extratos de canabidiol, deu para a filha e acabou. E daí ela importou e a Anvisa: isso aqui não pode, tem que ficar aqui. Que negócio é esse? E daí ela ligou, mandou um e-mail para nós, a gente ligou, daí eu conversei por telefone e ela falou: olha, vocês não têm aí canabidiol? Eu falei: não, isso aqui, a gente trabalha com canabidiol puro, temos quantidade pouquíssimas para poucos estudos, e realmente a gente não tinha, estava uma época que a gente tinha só para estudos animais, que a quantidade é bem pequena. Mas eu ia estar numa reunião no CNPq em Brasília, eu falei: olha, daqui a 10 dias eu vou estar em Brasília, eu vou na sua casa. Eu fui na casa, vi a menina e falei: olha, você vai ter que entrar na justiça. Se fosse meu filho, eu entraria na justiça. Mas ninguém quer dar laudo nenhum para mim, todo mundo tem medo. Lá em Ribeirão, a gente vai dar o laudo sem problema nenhum. E demos todos os laudos. O neurogeneticista daqui, o professor Wilson Marques, o grupo da epilepsia, que é um dos principais do país, deu o laudo. Nós demos o laudo explicando para o juiz o que era o canabidiol, que não era maconha, que pode causar muitos problemas. Depois a gente pode discutir, falar sobre isso. O THC, nessa fase de desenvolvimento cerebral, pode ser problemático. Pode ser uma substância incrível para adultos, para esclerose múltipla, para várias condições, mas nessa fase é um problema. Explicamos isso para o juiz. Próximo, por favor. E a gente entrou e estava aguardando. Depois ela conseguiu outra amostra, ficou um período sem, a criança voltou a ter convulsão. Depois que voltou a tomar o canabidiol, voltou a ficar sem crise convulsiva. Próximo, por favor. Próximo. E daí saiu no Fantástico, daí virou aquela coisa, né? Então a gente tinha entrado numa sexta-feira, saiu no Fantástico o documentário e a reportagem no domingo. Na quarta-feira, próximo, por favor. Justiça autoriza a importação do remédio. Próximo, por favor. Ali no dia 3 de abril, é pouquíssimo tempo, no ano passado, que isso aconteceu. Eu vou falar da Anvisa daqui a pouquinho. E para vocês verem como a sociedade tem uma importância e uma força tão grande, né? A gente está, professor Zuardi, há 35 anos, 40 anos, tentando explicar: olha, o canabidiol não é maconha, o canabidiol não é maconha. Não pode, isso aqui não pode, tem na maconha, não pode. Com esse caso, mudou toda a história aqui no nosso país. Foi o primeiro caso do uso medicinal de um canabinoide, foi esse caso, ou seja, é histórico no nosso país. Próximo, por favor. Próximo. Depois eu vou falar sobre essa substância aqui do Sativex, que é o primeiro uso clínico aprovado no Brasil. Bom, e daí depois o que aconteceu?
houve uma série de desinformações. Pessoas achavam que o que a criança estava usando era maconha, extratos de maconha. Então, alguns grupos, em nome do bem social, entre aspas, começaram a produzir, pegar maconha, fazer extratos e dar para as crianças. Só que daí vinham concentrações de THC enormes, altíssimas. Então, nós temos vários casos relatados de crianças com os olhos vermelhos, rindo à toa, sedadas. Isso dado todos os dias para essas crianças. Crianças intoxicadas com essas substâncias. Alguns grupos, podemos até discutir essa questão da legalização ou não da maconha, isso eu acho que é algo que está na agenda, é necessário discutir isso, mas falando, olha, isso prova que a maconha tem que ser liberada. Vocês lembram que eu falei que tem 480 substâncias dentro da maconha? Então, quer dizer, a gente tem que discutir as 480, então. Nós estamos falando de uma substância, que é o canabidiol, que tem esse efeito. Esse aqui é uma substância que é um medicamento usado para esclerose múltipla, chamado Sativex, que tem uma proporção de 1 do THC para 1 do canabidiol. Foi a primeira aprovação clínica do canabidiol. Mas tem tanto o THC como o canabidiol nessa substância. Próximo, por favor. Então, daí qual que foi o desfecho disso tudo? Depois, houve o Conselho Federal de Medicina nos procurou várias vezes, porque não sabiam como lidar, porque vieram vários pedidos indo para a Anvisa solicitando a importação do canabidiol para casos refratários de epilepsia. E o Conselho Federal de Medicina ele se posicionou autorizando o médico a prescrever o canabidiol para uma condição, para epilepsia em crianças, abaixo de 18 anos. Epilepsias refratárias, que não respondem a nenhum medicamento. Vocês podem achar, bom, eles foram muito conservadores, poderiam ter autorizado para Parkinson, para, sei lá, talvez autismo, para condições que não estão tendo respostas. Só que foi o primeiro Conselho Federal do mundo que fez isso. Porque nos Estados Unidos é consumido como suplemento alimentar. Ninguém sabe a dose, não sabe como dar. O Conselho Federal de Medicina disse lá, qual é a dose, quais as condições, quais são as indicações para dar. Caíram de pau no Conselho Federal, especialmente aqueles grupos que querem legalizar a maconha. Isso é um outro assunto, é um outro tópico importante, temos que discutir, mas é uma outra coisa. E, por fim, nós várias vezes fomos na imprensa falando, chamamos o Joseph Canabidiol, tem um editorial bem legal nosso no Estadão. Quem conhece a história do processo do Kafka, né? Em que a pessoa o Joseph K. ele é acusado por alguma coisa e ele não sabia o porquê. Então, assim se desenrola, no final ele é morto, inclusive. Nós colocamos Joseph Canabidiol, lançamos um manifesto para a Anvisa dizendo, olha, o canabidiol está sendo condenado pela má fama dos parentes dele, do THC, etc. Não por causa dele em si. Ele não fez nada de errado, ele tem efeitos benéficos. E, por fim, para nossa satisfação, dia 14 de janeiro, eu fui até Brasília, porque eu tinha que estar nesse momento lá, o canabidiol foi reclassificado. Ou seja, o canabidiol hoje, no nosso país, não é ilegal. Imagine, nós, como pesquisadores, quando manuseávamos essa substância, era a mesma coisa que estar manuseando heroína ou cocaína. Então, teve um impacto para a ciência importante e o acesso para as pessoas ficou mais fácil. Tem desafios? Muitos ainda. Primeiro, preço. É caro para importar isso. Tem imposto para vir de fora para cá. Então, isso é feito por empresas que, na verdade, americanas, que embalam. Eles trazem da China ou da República Tcheca, embalam e enviam para cá. Né? Então, a qualidade não tem controle de qualidade nenhum, zero. Então, tem crianças que estão tomando esse canabidiol, que é um extrato, e às vezes estão intoxicadas. E os pais falam, olha, ela piorou da convulsão. A gente vai analisar o canabidiol, tem lá uma porcentagem significativa de THC também.
Vou repetir. Algumas pessoas falam, esse cara odeia o THC. Não é isso. O THC ele tem, por exemplo, nos Estados Unidos, nenhum lugar oncológico se trata oncologia que não tenha o dronabinol, que é o derivado sintético do canabidiol, ou o marinol, que é o THC. Tem o seu impacto. Na esclerose múltipla também. Mas o cérebro em desenvolvimento não tem que estar recebendo THC. Então, esse é um desafio que nós temos. Como fazer que as pessoas tenham acesso a um baixo custo, a uma qualidade alta e livre de THC, pelo menos para as crianças. Esse é um desafio. E nesse sentido, a gente está buscando derivados sintéticos. O canabidiol ele não tem patente, porque foi descoberto em 63. Lei de patentes é 15, 20 anos, não tem mais. Daí vocês podem falar, bom, mas funciona para tanta coisa, e os grandes laboratórios não se interessam? Não se interessam, porque é caro para fazer os ensaios clínicos para chegar para os pacientes. É muito, muito caro. Então, eles vão gastar 500 milhões de reais para fazer um ensaio para uma dessas diagnósticos, sendo que daí, na semana seguinte, um laboratório de genérico, por $300 mil, põe o mesmo composto na prateleira. Então, é curioso como essa lei de patentes, ao mesmo tempo, protege, mas não nos protege. É algo que a gente pode discutir a respeito mais disso. Mas a gente está tentando ações no sentido de colocar à disposição a rota da síntese, ela já é descoberta, e o sintético é exatamente idêntico ao composto natural extraído da planta. Da planta não se consegue extrair 100% puro. Sempre vai vir alguma coisa junto. Isso é um problema, dependendo do laboratório que manuseia esse produto, né? Até eu estou vendo aqui a Raquel, que é uma pesquisadora da USP, que fez um estudo belíssimo em animais, mostrando que o canabidiol, além de crianças que têm muita convulsão, o cérebro ele acaba sendo danificado, especialmente uma área chamada hipocampo. Ela mostrou que o canabidiol, além de diminuir as crises convulsivas, previne esse dano no cérebro. Então, é um trabalho bem legal dela, logo vai estar publicado também. Bom, gente, era isso que eu tinha para falar. Estou aberto a perguntas, estou à disposição de vocês. É isso que eu tinha para falar. Muitíssimo obrigado a vocês. Alguém tem alguma pergunta? Em agosto de 14, a Cultura CPFL fez uma matéria sobre o professor Carlini. Durou 2 horas de programa. Mas eles deixaram entender que ninguém acredita nele. Bom, nós acreditamos e muito. Ele é uma pessoa incrível, ele é o pioneiro. Eu posso dizer que, juntamente com o professor Mechula, no mundo talvez sejam as pessoas mais importantes. Ele que começou essa história do canabidiol no mundo, e um dos alunos dele, que é o professor Zuardi, carregou isso adiante. Não só ele, mas vários outros brasileiros. Mas aqui no Brasil ninguém acredita nele. Ele está terrivelmente triste por causa disso. Nós acreditamos bastante. E outra coisa, sobre epilepsia, os italianos, o Hospital São Vicente, estão fazendo uma cirurgia que 2 nervos que descem atrás da orelha, esquerdo e direito, eles seccionam, não sei se é o esquerdo ou o direito, e conseguiram parar o complexo epilepsia. Obrigado pela pergunta. E aqui, uma coisa que eu quero destacar também, aqui a gente tem que ter orgulho disso. O Hospital das Clínicas é o centro de referência para a América Latina de cirurgia de epilepsia. Aquelas pessoas que não respondem a absolutamente nada
professor Sakamoto, professor João Leite e toda uma equipe que a gente tem muito orgulho que eles trabalham aqui, são referência mundial no tratamento da epilepsia, especialmente para a cirurgia da epilepsia. Mais perguntas? Professor, aqui. Oi. Boa noite. Indo para a questão de necessidade mais urgente, né? Indo para a área do autismo. Uma das características do autismo são os movimentos repetitivos. Existem alguns movimentos repetitivos que podem se tornar uma autoagressão, né? Eu tenho um menino de 18 anos e que começou a promover alguns movimentos repetitivos que pode causar um dano a ele. Por exemplo, movimentar o pescoço tão fortemente para trás e para os lados que pode haver um problema. Nós estamos tentando, de alguma forma, coibir isso. Nessa linha, o que o senhor pensa na questão do canabidiol para essa questão dos movimentos repetitivos, na questão desse do autismo, que se tornaria uma autoagressão? Bom, existem modelos animais de síndrome de Latourette, que existem movimentos repetitivos. O próprio Parkinson é um transtorno do movimento, que existem movimentos repetitivos. Existe uma condição chamada discinesia tardia, que é um efeito adverso de algumas substâncias, discinesias também na doença de Parkinson, que há uma melhora com o canabidiol em animal. Em humano, não tenho nenhuma condição de dizer que funciona. Há alguns relatos, inclusive, que o THC pode ter alguns efeitos benéficos associados ao canabidiol, mas ainda carecem de mais estudos. Então, eu acho que ainda tem que ser prudente. Não posso dizer que a coisa pode funcionar, eu não sei. Então, e não está aprovado para essa indicação por enquanto. Então, acho que tem que ter uma certa prudência, mas eu ficaria muito curioso em saber se funciona ou não para essa condição. Oi, eu tenho uma dúvida. Que se as pessoas que usam muito assim a maconha como uso recreativo e depois, conforme a idade, acaba desenvolvendo ou uma esclerose ou um mal de Parkinson, e aí for entrar com medicamento assim com o uso do canabidiol, tem o mesmo efeito ou não? Bom, o uso crônico da maconha pode aumentar a incidência de muita coisa, mas eu não conheço nenhum estudo que diga que aumente, por exemplo, doença de Parkinson. Não conheço nenhum dado a respeito disso. Talvez ele possa até ser benéfico, os canabinoides, não a maconha. Provavelmente não, se ela parar o uso por um tempo anterior. Porque, lembra, o THC tem efeitos opostos do canabidiol, assim como o canabidiol tem efeitos opostos do THC. Se a pessoa, enquanto tiver doença de Parkinson, estiver consumindo maconha e você der uma droga via oral, que é o canabidiol, você não sabe o que vai estar lá dentro. Vai estar uma mistura e interagindo as duas substâncias. Então, eu acho que não. Eu diria que não necessariamente. Agora, de qualquer maneira, como psiquiatra, é importante frisar que quanto o uso da maconha em si, recreativo, crônico, especialmente em mais jovens, naquela fase que o cérebro está desenvolvendo, pode causar muitos problemas. Depois a gente pode até falar um pouquinho mais disso. Então, é importante, se alguém for usar maconha, espera usar lá para frente. Para trás, não. Lá para frente. Espera o cérebro estar pronto. O que eu quero dizer é o seguinte, eu não quero que meu filho use maconha. Se ele for usar um dia, que seja lá depois dos 25 anos, porque eu sei eu vejo na clínica o que pode causar isso. Se vocês colocarem, tem uma base de dados, chama PubMed, www.pubmed.com, onde estão os grandes artigos científicos que são publicados nessa revista. Se vocês colocarem a palavra cannabis com 2 N's, que é ou, marihuana, vão ter 21 mil trabalhos. E daí vocês vão ver o que pode a maconha causar. Tem um monte de trabalhos mostrando de problemas que podem causar. Então, se alguém for usar, deixa lá para frente. É a mensagem para deixar para os filhos de vocês. Não usa antes. Não é uma droga natural que é inócua. Isso não pode ficar essa mensagem.
Próximo, por favor. Oi, sou Fernanda Seck, já me apresentei. Você ligada ao Núcleo Távola. Eu não sei se você já respondeu a minha pergunta, mas, assim, a tua visão de pesquisador, que está aí, enfim, já sabe os efeitos colaterais ou os efeitos nocivos de todas as substâncias, de grande parte das substâncias da maconha. Qual é a sua posição frente à legalização ou não da maconha como droga recreativa? A minha posição, eu fico muito... É muito engraçado, porque o pessoal que é radicalmente contra a maconha não gosta muito de mim. O pessoal que é totalmente quer que legalize tudo me odeia. Então, eu fico no meio do caminho. O que eu acho é o seguinte. Bom, vários países e vários estados estão mudando a política em relação à legalização da maconha. O que eu acho é o seguinte, eu não acho que um adolescente pego com um cigarro de maconha tenha que ir preso, de forma alguma, não concordo com isso. Eu acho que nós debatermos a questão da legalização da maconha é muito importante. Acho que é extremamente importante. O que a gente não pode deixar é ser contaminado com informações inverídicas. Olha, maconha não faz mal nenhum, não causa nenhum mal, não tem nenhum problema, é uma droga, substância inócua, que só traz bem, só traz coisas boas. Eu acho que... quem aqui viu alguma propaganda na televisão falando o que a maconha causa? Uma propaganda do governo. Alguém viu? Quero que alguém levante a mão aqui. Dizendo, olha, quais são os efeitos, o que causa. Eu nunca vi. O máximo que eu vi é aquelas propagandas... Diga não às drogas, aquela mãozona lá, né? O jovem fala, bom, tá lá o Marcelo D2 cantando que funciona, tem que a Luana Piovani usou maconha, tudo bem. O Bill Clinton fumou, mas não tragou, e aí vai, quer dizer. Ele transou também com a Mônica Lewinsky, mas não transou, né? Sexo oral não é sexo. Bom, então eu acho que algumas pessoas falam a questão da maconha, dos problemas da maconha é um problema médico. A questão da dependência do médico. As consequências do uso da maconha, sim, é um problema médico, mas da questão da legalização, não cabe só nós, as cientistas, nós médicos, debatermos. Cabe toda a sociedade, aos psicólogos, aos advogados, aos juristas, aos pais que têm filhos que têm problemas com as drogas, aos pais, a toda a sociedade, como aos religiosos, a todos nós cabe a discutir isso. Mas cabe de uma maneira sincera. O que eu não me posiciono completamente muito bravo. Vocês colocarem na internet, no Google, a erva e o equilibrista. Do Estadão. Coloquem a erva equilibrista e o meu sobrenome. Vai aparecer esse texto do Estadão. Em que eu faço a seguinte comparação. Eu comparo duas situações. No dia 11 de setembro de 2001, todo mundo lembra o que aconteceu nesse dia? O ataque às Torres Gêmeas. Só que o que pouca gente sabe é que, em 7 de agosto de 1974, tem um cara chamado Felipe Petit, ele esticou um cabo de metal e atravessou por mais de 20 vezes as duas Torres Gêmeas, a 500 metros de altura. Isso antes de ser entregue às Torres Gêmeas, logo antes de ser inaugurado o World Trade Center. Daí o que eu comparo é o seguinte, bom, alguém que olha essas duas situações pode chegar à seguinte conclusão. Ficar no escritório é muito perigoso, porque ele pode vir um avião bater e eu morrer. Mas atravessar as Torres Gêmeas com uma vara é muito seguro. A mesma coisa em relação à maconha. Tem pessoas que podem fumar maconha e não ter problema nenhum. Como tem pessoas que podem não fumar maconha e ter problemas psiquiátricos ou problemas gerais.
Só que o uso da maconha aumenta a chance de ter uma série de problemas, alterações cognitivas, aumenta em até 300% a chance de desenvolver esquizofrenia, aumenta de 1 para 3%. Bom, é 1 para 3%, mas é 300%. Quer dizer, a gente quando joga na Loto, lá, né, na Mega Sena, a gente tem uma chance para 700 milhões, sei lá quanto. Daí você paga 3 vezes mais para aumentar de 1 para 370 milhões. Depois você paga mais não sei quanto para... Quer dizer, é questão de risco. Então, a minha posição é que hoje, enquanto a gente não esclarecer a sociedade do real risco da maconha, a gente não está preparado ainda plenamente para discutir a legalização. Para dar um exemplo nesse aspecto, o Uruguai, que mudou a sua política há pouco tempo, entre jovens estudantes universitários, estudantes do segundo grau, aumentou o consumo de tabaco era em torno de 12% lá. E de maconha sempre foi menor do que de tabaco. Hoje está em 17% de tabaco, de maconha, entre essa população, que é justamente a população mais vulnerável. Porque a percepção deles é que é algo que não causa mal. Então, eu não sou careta, posso garantir para vocês. Embora me taxe o tempo inteiro de careta. Mas nessa população nós temos que proteger. Ou pelo menos a pessoa tem que estar ciente, sabendo do risco que ela está passando. Ou seja, se ela for atravessar as Torres Gêmeas, ela tem que saber o risco. Não é porque alguém atravessou e não caiu que todo mundo que vai atravessar vai cair. Como assim, não é todo mundo que está dentro do escritório que vai bater um avião lá dentro. A chance vai ser muito menor, eu garanto. Então, a minha posição, na verdade, é essa. E, além disso, tem outra questão importante. O tratamento para as drogas no nosso país é um escárnio, é um horror. Alguém que passou por um familiar que tenha que internar, que tenha que tratar, ou que tenha que ir em algum serviço de saúde mental, é um horror isso. Antes da gente discutir a legalização das drogas, que é um grupo enorme querendo que legalize todas as drogas, a gente tem que discutir o tratamento da saúde mental, especialmente para questões das drogas. Eu acho que isso está na pauta, está na mesa, e a gente não discute. Estamos discutindo se legaliza a maconha. Antes disso, eu acho que ainda não estamos preparados. Essa é a minha posição. Próximo. Boa noite. Eu gostaria de saber qual que é a dificuldade de trazer um trabalho de laboratório para a realidade assim da gente. Porque assim parece que foi em 64, né, que descobriram o canabidiol e 63, né? E depois assim, uma mãe americana trazer tudo isso à tona para começar a se discutir. Qual que é essa dificuldade? Eu imagino que, bom, primeiro que a ciência às vezes caminha quer dizer, tem coisas do passado que voltam, ficou esquecido por algum motivo. Mas hoje os grandes laboratórios poderiam claramente sintetizar e fornecer. Porque não vai haver lucro grande, porque não tem a proteção de patente. Não há proteção de patente. Então, o que nós defendemos hoje é que, no nosso país, há laboratórios públicos e há laboratórios privados que recebem verbas do BNDES, muito dinheiro. Eu não vou citar nomes de laboratórios, mas muito dinheiro, com a lei dos genéricos de 98, que poderiam desenvolver o sintético, que é idêntico a esse, 100% puro, e que poderia se estabelecer qual a dose exata, qual a quantidade, e fornecer pelo SUS. Isso seria incrível. O meu sonho seria esse, que as pessoas tivessem esse acesso. E o país, o nosso Brasil, o país poderia ser pioneiro nesse aspecto, né? Sem precisar plantar maconha, que o custo seria muito mais elevado do que você produzir o sintético.
com um grau de pureza muito maior. Agora, os ativistas vão falar que não, que a única maneira é através de plantando a maconha e tirando de lá. Outros grupos talvez não tenham interesse porque talvez não vão obter lucros tão altos. Então, tem essas duas questões, que, na minha opinião, talvez. Agora, na medida que o governo tenha que pagar, a nossa Constituição é uma das mais modernas do mundo nesse aspecto, que diz que se um filho de um mecânico tiver crise convulsiva e o médico falar que o canabidiol funciona para ele, o governo tem que pagar. E tem que pagar $600. Agora o dólar está, sei lá quanto está. Não sei, tem que ver os últimos minutos, o preço do dólar. Vai pagar quanto num negócio que, baratíssimo para fazer no exterior, que vai vender aqui a R$2.000. Na hora que começar a bater lá no Ministério da Saúde a conta, talvez eles falem, olha, é melhor a gente começar a produzir esse troço aqui. Então, eu acho que talvez seja essa a questão. Oi, doutor. Aqui. Só um minutinho. Quando teve a reportagem do Fantástico, o pessoal falava muito sobre a convulsão. Pelo que eu vi aqui, o canabidiol ele não é só usado para convulsão, para outros sintomas, então, do autismo, que se enquadra. E mais uma. Aquela menina que você mostrou, se ela teve algum efeito colateral ou não? Como que funcionou? Olha, ela não teve nenhum efeito colateral do canabidiol. Só que essas amostras que entram no Brasil, a gente tem analisado, tem monitorado, varia entre 0,5% de THC e 4%. Daí vocês podem achar, bom, mas 4% é pouco. Não é muita coisa, né? Diante de porcentagem. Só que tem uma questão. O THC ele tem uma potência farmacológica muito maior que o canabidiol. Para dar um exemplo para vocês. A dose do canabidiol para epilepsia chega em torno de 500, pode chegar até 500 miligramas do canabidiol. Imagine 1% de 500 miligramas dá 5 miligramas. 5 miligramas equivale a mais ou menos 2 cigarros de maconha. Isso é 1%. 4% são 8 cigarros de maconha que a criança está consumindo todos os dias. Então, essa menina teve efeitos colaterais do THC. Olho vermelho, pupila dilatada, sedação, ficar meio grogue, tontura, que é efeito do THC, porque não há um controle, vem e não há controle nenhum. Então, eu tenho ciência de que a Anvisa lá vai fazer um trabalho de monitorização, a pedido dos pais, inclusive. Eu acho que isso tem que ser feito antes que sobreponha essa questão e que haja... que se consiga um canabidiol com um grau de pureza maior. Sobre o autismo, então, ele é recomendado sim para o autismo, não só para a convulsão. Não. O Conselho Federal de Medicina se posicionou a favor do canabidiol para epilepsia em crianças, até 18 anos. O que isso significa? Você pode falar, bom, mas a Anvisa está autorizando para Parkinson, para dores, para, não sei se para autismo. Chegou na receita, tem uma justificativa do médico, bateu, vai entrar. Só que tem uma questão. Se o médico prescrever isso para uma criança que não, ou para qualquer pessoa que não seja para qual ela deu a chancela, que foi para epilepsia na infância, a responsabilidade é do médico. Ou seja, se der um problemão, o médico vai responder. Isso, por exemplo, vocês podem falar, bom, nos Estados Unidos é suplemento alimentar, então todos os médicos estão prescrevendo. Lá é pior que aqui. Se ele prescrever para uma pessoa que tem epilepsia e o cara tiver uma crise convulsiva dirigindo um carro e bater e tiver uma sequela ou qualquer problema, o cara vai processar o médico, vai levar a casa do médico, o salário do médico, a mulher, leva tudo. Lá e nenhum seguro cobre para medicações ou substâncias que não estão cobertas pelo FDA, que é um órgão regulatório americano. Então, no nosso país, o Conselho Federal de Medicina vai estar do lado do médico para essa condição.
talvez se amplie para outros diagnósticos, na medida que nós formos mostrando que funciona. Para autismo, se a criança tiver convulsão também, que às vezes é comum a associação, certamente o conselho vai estar do lado. Agora, se der algum problema, a família vai poder acionar o médico. Então, ele tem que estar ciente a família de que aquela condição não está indicada. Alguém queria falar? Boa noite. Eu me chamo Laura e eu tenho uma irmã que ela tem epilepsia de difícil controle. Ela faz tratamento há vários anos aqui no HC, na USP. E em novembro ela passou, já foi tentado várias medicações até do exterior, e em várias dosagens, e mesmo assim não controla. E ela chegou as crises dela mudam, né? De acordo com o tempo muda. E de um tempo para cá ela começou a ter toda semana e crises que ela não consegue sair. Então, são várias crises, uma seguida da outra, a gente tem que correr para o hospital. Aí chega no hospital, não tem veia, porque ela toma uma medicação que queima a veia. E aí a gente está nessa dificuldade. Ela passou pela cirurgia, mas a área da lesão não foi indicada porque ela poderia ficar cega. Então, assim, a gente está numa situação, a sobrecarga familiar também. Eu queria saber, assim, em qual momento que seria indicado o uso do CBD, porque a gente já questionou, já pediu e a gente tem uma resistência. Aí o médico tem, eu sou médico, são meus colegas do HC. Eu sei que algumas pessoas já receberam indicação. Eu não vou poder responder essa pergunta, falar assim, olha, sua irmã tem indicação. Eu posso dizer de outra forma. Eu posso dizer, se eu tivesse um filho com epilepsia de difícil controle, que não pudesse nem fazer a cirurgia, eu certamente iria atrás de todas as opções, sem dúvida. Eu só posso responder isso para ser mais polido, assim. Boa noite. Em relação ao canabidiol versus autismo, vocês pensam em fazer testes com crianças para ver se melhora a ansiedade e o contato social, que vocês viram que tem uma probabilidade a isso? Sim, essa tá no nosso, a gente chama o nosso pipeline. Temos alguns pipelines, esse certamente está no pipeline. Um desafio é conseguir a quantidade suficiente da medicação para uso para longo prazo. Você vê, os estudos nossos são 4 semanas, 6 semanas. Para a gente publicar um trabalho, a gente tem que usar a substância pura. E é muito, muito cara. Não é barato. Então, provavelmente, se a gente conseguir a síntese no país, não tenha dúvida que a gente vai testar em autismo. A gente quer testar em autismo. A gente acha que pode ser algo que pode mudar, assim como a ocitocina, que a gente também testou, está testando, não em autismo, em condições autismo-like, são músicos, os autistas lá, autismo-like. A ansiedade deles diminui muito com ocitocina, tem alguns estudos mostrando isso, estudos nossos, usando aquele modelo que eu mostrei ali, do tortura ali, parece que funciona. Então, a gente, de fato, quer testar, não tenha dúvida que está na nossa agenda. Mas a gente não quer testar esse que a gente não sabe o que tem dentro. A gente precisa ter certeza que é o canabidiol que está tendo efeito. É isso. Minha pergunta pode ser um pouco redundante, mas a liberação, vamos dizer assim, do canabidiol para estudos e para usos, todos esses que vocês veem, ela passa necessariamente pela discussão da liberação da maconha, ou há alguma possibilidade de você separar as duas coisas? Isso é uma pergunta em duas partes, porque é uma questão política, é uma questão preconceito, porque as pessoas de desconhecimento, no caso, né? Porque nós, por exemplo, eu sou mãe, pais sempre, quer dizer, isso foi uma coisa que eu ouvi numa palestra e foi a coisa assim, uma das mais importantes. Os pais, na questão do autismo, eles avançam a linha da medicina, da educação, em tudo, porque a gente não pode esperar o governo sancionar alguma coisa, ficar tudo a gente lá comprar na farmácia. Porque o meu filho está crescendo e
quando isso for liberado, a gente já vai estar na terceira geração. Então, assim, é uma questão política, é uma questão de preconceito, ou se talvez o caminho fosse conseguir separar essas duas discussões, que, a meu ver, assim, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Por exemplo, o estudo que você fez, que apareceram milhares de pessoas, eles sabiam que era para canabidiol e não THC? Porque a imprensa também usa uma terminologia errada, né? Bom, me diga o que chamaria a sua atenção. Ler uma reportagem, maconha cura autismo, ou uma substância chamada canabidiol, que é um canabinoide, pode ser benéfico para o autismo. Você vai lá, bom, maconha funciona, bom, beleza, maconha funciona, vamos dar uma maconha para as crianças. Então, são duas coisas completamente diferentes. Então, eu gosto de usar um exemplo que é daqui de Ribeirão Preto, que eu gosto para ficar bem claro essa questão. Então, na década de 50, 60, um professor chamado Sérgio Ferreira, ele, com uma perspicácia muito grande, ele viu que pessoas que eram picadas pela jararaca faziam uma hipotensão muito grande. Pressão arterial ia lá para baixo. Ele falou, bom, deve ter algum treco aí dentro que abaixa a pressão. Pode funcionar como antihipertensivo. O que ele fez? Ele isolou o fator potencializador da bradicinina. Isso levou à descoberta de uma medicação chamada captopril. É uma das mais usadas no mundo até hoje para hipertensão. Fabricada pela Merck. Levou um prêmio Nobel. Com quem ele foi trabalhar na Inglaterra, com quem ele trabalhou ganhou o prêmio Nobel, ele não ganhou o prêmio Nobel. Virou um medicamento. Agora, eu não conheço a marcha do veneno da jararaca. Tem a marcha da maconha, mas a marcha do veneno da maconha eu não conheço. Pessoas requerendo o direito de nas suas casas, cultivar lá as jararacas, porque acham que é uma coisa importante. Eu não conheço pessoas defendendo, indo no Butantan, dizendo que tem o direito de ter o veneno da jararaca. Acessibilidade ao veneno da jararaca. Nunca vi nenhuma passeata desse tipo. Então, é uma questão que mistura, e a mistura, às vezes, é conveniente para algumas coisas. São coisas distintas. As pessoas tendem a me taxar como pragmático, careta, etc, etc. Eu acho que a gente tem que discutir. Podemos chegar à conclusão um dia que a legalização da maconha é importante para diminuir, sei lá, a criminalidade ou o que for. Não sei. Mas são coisas separadas. E eu acho que isso que tem que ser claro. Assim como, se alguém ficar com câncer muito grave e tiver dor muito forte, qualquer hospital desse país vai receber morfina. Qualquer um. Ninguém vai deixar de receber morfina. Em hospital terciário, é impossível alguém ficar com dor por câncer. Ninguém pode. Isso é uma prática. Morfina, vocês sabem de onde que é derivado? É do ópio. Vocês sabem o que vem do ópio também? A heroína. Quer dizer, heroína não pega bem, né? A marcha da heroína. Não fica chato, fica ruim. Então, são coisas distintas que eu acho que tem que... são importantes, a gente tem que debater. Eu acho que é importante a sociedade... a gente chegar à conclusão, podemos chegar à conclusão que a maconha tem que ser legalizada. São coisas distintas, mas que vocês não têm noção como atrapalham a nós, cientistas. Atrapalha muito, 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 muito. Então, se vocês mostrarem algum dia que o canabidiol funciona para seus filhos, testamos aqui, aconteceu, queremos ter acesso, vai vir um monte de grupos, vão se associar a vocês, vamos fazer uma passeata para a legalização da maconha, etc. Então, saiu na Carta Capital há pouco tempo, na Carta Capital não, da agência Fiocruz, eu acho, um grupo falando que os pais tinham sido omissos em não legalizar a maconha in natura.
Eu fiquei imaginando, bom, mas será que queriam que dessem maconha para criança de 3, 4 anos para fumar? Bom, são coisas que transcendem a minha capacidade de compreensão, mas, de fato, são coisas distintas. Não tem como liberar o canabidiol e tirar a maconha disso? O canabidiol já está legalizado, já está regulamentado. Ninguém não é. Se você tiver canabidiol na sua mão, no seu bolso, aqui ninguém vai te prender. Ao contrário de antes do dia 14 de janeiro, que você poderia ser preso. Estava na mesma categoria que a heroína. Você ter heroína no seu bolso ou cocaína e ter canabidiol, você estava na mesma. Hoje não. Hoje são coisas separadas. A gente está brigando por isso. É o nosso próximo passo. A gente quer chegar lá. Mas eu não posso dizer quando. Se fosse meu filho, ontem eu queria ter... E eu estou brigando como se fosse para o meu filho. Por isso. Boa noite. Eu sou terapeuta, sou de São Luís, Maranhão, e eu atendo uma criança que ela faz uso de canabidiol. Na verdade, os pais fazem por conta própria. Porque eu estava passando informação para ela pelo WhatsApp até para ela assistir a palestra. E ela fala, Luciana, a nossa preocupação é porque eu não sei a dosagem correta, não sei quem me informe a dosagem correta. A criança parou de ter bastante tempo, está bem. Acho que teve agora umas crisinhas, mas é rápida, dá aquela entortadinha e pronto. Eu não sei quem procurar. Então, assim, tá a dosagem e... Ela fez mais uma pergunta que eu não me recordo. Então, assim, fica perdido, né? Porque a pessoa está precisando, está vendo que dá certo, e ela não encontra a substância. Ela consegue com a pessoa que faz, ou seja, pode ser que não esteja puro, né? E aí, o que você me orienta em relação a isso? Quem procurar, ou onde procurar, qual profissional? Porque os médicos também têm um receio ainda de indicar, de passar. É isso. Pois então, por isso que eu digo que foi importante a posição do Conselho Federal de Medicina, em que ela estabelece, está escrito nas normas, quais as indicações do canabidiol e qual a dosagem, igual uma bula foi feito. Então, está explicado, está orientado, e existem alguns médicos no país que já estão prescrevendo, que já ganharam uma certa experiência nesse sentido. A maior dificuldade é em relação a conseguir o material, o canabidiol, com uma qualidade adequada, maior, etc. Acaba sendo quase uma rede de pais que se orientam e acabam... Acho que no autismo acontece isso também, para outras condições. Acho que vocês se... Então, eu sei que o próprio Conselho Federal de Medicina está para soltar é muito recente isso tudo, um guia, e a própria Anvisa está preocupada com isso, para orientar os médicos como prescrever, como atuar, e orientar os pais e familiares também como lidar com o canabidiol. Estão me avisando que encerrou as perguntas. Então, é isso. Assim, eu sei que em breve vai ter uma orientação mais clara e direta, um posicionamento tanto do Conselho Federal de Medicina como da Anvisa, tentando orientar os familiares nesse sentido. Agora, o que eu sugiro para a criança é que se busque o mais puro possível, sem... A gente não sabe o que tem lá dentro, sei lá se tem metal pesado, o que tem, a gente não sabe, isso que é o ponto. Bom, acho que encerrou, né? E obrigado para vocês. Eu queria dizer para vocês, eu acompanho por questões pessoais, não vou falar aqui para vocês, autismo, epilepsia, esquizofrenia, fibrose cística. Vocês são, assim, heróis. Assim, vocês, pais, são incríveis. Vocês têm que ter muito orgulho do trabalho que vocês fazem, não só pela luta que vocês têm, o amor que vocês têm pelo filho de vocês sempre vão buscar mais. Vocês, às vezes, vão à frente de nós, cientistas, nos dão resposta, nos trazem informações que são preciosas para que possa a gente continuar caminhando. Então, o que eu tenho a dizer para vocês, continuem lutando,
Nós vamos estar na nossa agenda o autismo para o canabidiol. Não posso garantir, prometer absolutamente nada, mas posso prometer que a gente vai testar nessa condição e vocês vão saber quando isso acontecer. É isso. Muito obrigado.